A primeira coisa que a gente tem que ver é que os exercícios surgem num momento crucial do ser humano. O que nós estamos vivendo hoje na atualidade pede que as pessoas tenham esse exercício espiritual sempre consigo, que elas pratiquem esse exercício. Nós vivemos num mundo corrido, em que as pessoas não têm tempo para si, elas estão em crise com a religião, elas estão em crise consigo mesmas, passando por depressão, elas estão sentindo falta de um propósito, inclusive, na sua vida. Essa edição mais moderna e acessível também, porque as edições anteriores, elas eram muito econômicas e elas tinham um texto muito corrido. Essa não, ela dá inclusive o espaço necessário com anotações. Muitas pessoas costumam gostar muito de meditação, de uma tendência mais orientalista para poder se conectar. Mas os exercícios espirituais são a saída ocidental para esse dilema, porque muitas vezes elas não se sentem atendidas por algumas demandas do mundo e elas precisam, nós todos precisamos de um material, de um exercício espiritual que seja de acordo com a nossa cultura, com a cultura ocidental. Então eu acho fundamental a gente entender que esse exercício tem um caráter prático e também um caráter do ritmo pessoal que cada um tem. Cada um tem seu ritmo com os exercícios. Ele não é algo de urgência, você não precisa fazer em 30 dias, em 40 dias. Você pode fazer no seu ritmo, de acordo com aquilo que você sente. Eu gosto muito de citar Santo Inácio quando ele fala dos exercícios espirituais. Ele diz o seguinte: não é o muito saber que satisfaz o espírito, mas o saborear internamente as coisas. Saborear internamente quer dizer saborear a palavra. É esse o nosso amor, é o nosso amor à palavra que Deus trouxe para nós. Essa palavra que Jesus Cristo trouxe para nós e que a gente às vezes lê na Bíblia, mas a gente não medita sobre ela com algum tipo de método. Então os exercícios espirituais também é uma metodologia para você ordenar as suas paixões, ordenar as suas orações. Eu acho importante. Quando Santo Inácio está em Manresa e começa a escrever os seus exercícios espirituais, ele sabia já que essa seria a pedra fundamental, não as suas constituições, que depois ele escreve as constituições para fazer a ordem, para compor a companhia de Jesus, a sua ordem. Mas naquele momento ele quer compor um guia espiritual mesmo para todas as pessoas, primeiro da sua ordem e depois ele vê a relevância e ele tenta distribuir para todo mundo. Isso foi em 1522. Ele já distribui, todos os seus companheiros escrevem à mão esses exercícios espirituais e ele começa a divulgar. Inclusive ele teve contato com outros santos, inclusive São Felipe Neri, para quem ele divulga também. Então foi a pedra fundamental dos jesuítas. Eu nem gostaria de entrar muito na questão dos jesuítas, mas para onde você olha no mundo, você vê o selo dos jesuítas. Os jesuítas estão em todas as obras intelectuais, sociais, espirituais do mundo ocidental e oriental, inclusive no Japão, na Índia. Foram os maiores catequizadores que nós tivemos na história da humanidade, foram os jesuítas. Muitas vezes você acha que é uma ordem comum. Não, ela inspirou e também financiou e também estimulou toda a arte, toda a cultura ocidental que você tem em volta. Então nada mais justo do que a gente retomar esses exercícios espirituais, voltar à pedra fundamental daquilo que mudou o mundo, porque na verdade os jesuítas mudaram o mundo, mas mudaram sob a inspiração dos exercícios espirituais. José de Anchieta lia os exercícios espirituais. A sua obra de teatro, de evangelização, toda inspirada nos exercícios espirituais. Padre Antônio Vieira, seus sermões, suas cartas, todas inspiradas em exercícios espirituais. Manuel de Nóbrega, Padre Manuel de Nóbrega, que fundou a cidade de São Paulo, que tinha uma grande cabeça racional para administração, diplomática, inspirado pelos exercícios espirituais. E todos os jesuítas organizados, como são hoje, né, uma obra maravilhosa da companhia, todos eles são inspirados pelos exercícios espirituais.
eu escrevi um artigo chamado Santo Inácio, o Santo da Boa Leitura. Se vocês me dissessem, Santo Inácio é um santo muito completo e de tudo, mas ele é, acima de tudo, o santo dos leitores, o santo da boa leitura. Porque veja só, a história de Santo Inácio. Ele, quando estava no castelo da sua cunhada, convalescendo de uma ferida na perna, por causa de uma bala de canhão, ele só tinha 2 livros para ler. 2. Ele já tinha lido muitas novelas de cavalaria, de Amadeu de Gaula, muitos poemas, mas ele ali não tinha nada para fazer. Então ele pediu à cunhada dele, Madalena, o que tivesse para ler. E ela só tinha ali, porque o livro era algo muito caro, é importante a gente entender que o livro era muito caro. A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e Uma Vida dos Santos. E é o que ele tinha. Mas ele, quando leu A Vida dos Santos, ele leu com o seguinte olhar: se São Francisco fez isso aqui tudo, eu também posso fazer. Se Santo Ambrósio fez isso, eu também posso fazer. Puxa vida! E Santa Teresa d'Ávila, olha o que ela fez, eu também posso fazer. Ele fechou e falou assim, eu acho que eu também vou ser santo. Parece uma coisa engraçada, mas quantos de nós leem um livro que modifica tanto a gente por dentro? Ele foi modificado por esses livros. E quando ele leu A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, aí foi o golpe final. Porque quando ele leu esse livro, ele percebeu a perfeição que era a vida de Jesus Cristo e como ele gostaria de seguir, de ser um exemplo, uma imagem de Jesus Cristo aqui na Terra. E isso fechou. Ele fechou esses 2 livros, convalesceu, entrou em profunda meditação, assim, em oração, e foi a partir disso que ele foi se modificando, que ele foi fazendo suas peregrinações, que ele decidiu ir a Jerusalém. E aí tudo começou. Começa aí a semente para a companhia de Jesus, que já estava dentro de Santo Inácio e que foi plantada em Deus nele. Eu me lembro muito bem que quando nós pegamos esses exercícios espirituais, a gente tinha apenas um livro com uma leitura muito truncada, porque estava numa letra muito pequena, porque a linguagem também já não atendia principalmente a um público jovem. A gente sabe muito bem que hoje, como a linguagem se modifica muito, realmente, não só na linguagem oral, mas mesmo na linguagem escrita, seria muito importante a gente fazer uma nova tradução. Então, essa tradução a gente fez bem acessível para todos os tipos de público, mas principalmente para quem não conhece ainda os exercícios espirituais e para um público mais jovem, que tem necessidade de conhecer esse tesouro da humanidade. Bom, em primeiro lugar, nós fizemos uma tradução direta do espanhol, com cotejo, tanto com a edição de Portugal, da tradução portuguesa, como da edição brasileira. E fizemos uma mistura de tudo isso aí, mantendo muitas observações de Santo Inácio, mantivemos a intenção, a linguagem, a numeração é o livro, tá? Só que ele está diagramado, o projeto gráfico dele está mais leve, você tem espaços para anotações, porque isso era algo que eu também sentia falta. É para ser feito o livro, ele pode ser feito na quaresma, porque ele é feito para ser feito em 30 a 40 dias, ou ele pode ser feito em outros 40 dias de qualquer momento do seu ano, qualquer momento da sua vida. E ele pode ser feito uma parte, depois você guarda um pouco, faz uma outra parte, de acordo com o seu ritmo. Então cada um tem um ritmo de leitura, de compreensão, de entendimento. Ele é um livro para você realmente ler, reler e aprender com ele. Ele é praticamente autoexplicativo, porque Santo Inácio fez questão de fazer um livro, de compor um livro, não só para quem vai ler e fazer os exercícios espirituais, mas também para quem vai ensinar. Isto é, a partir do momento que você fica craque, vamos chamar, você fica craque nos exercícios, você faz uma vez, continua fazendo, você entende a mecânica, você entende o que é uma consolação, uma desolação, você pode orientar o outro também. Então ele é um livro que também transforma os alunos em professores. Eu acho isso o máximo.